Nós somos peregrinos a caminho do lar, rumo à eternidade, onde iremos morar com Jesus, nosso guia, nosso amigo e salvador. Em sua presença eterna encontramos o amor no caminho da fé. Somos um povo de esperança. Fala, peregrino, tudo bem com vocês? Estamos de volta com a nossa terceira temporada falando sobre saúde mental. E para acompanhar para esse papo super legal nessa temporada conosco, eu tô com o meu co-host Marcos Godoy. É isso aí, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer participar. Já participei como entrevistado, como convidado e agora podendo participar como host. Uma grande alegria poder falar com vocês, levar para vocês esses assuntos, extrair o máximo dos nossos convidados para que você também possa ter proveito e que isso ajude um pouco no seu dia a dia. Para quem não me conhece, a Sara já falou meu nome, me chamo Marcos, sou membro aqui da comunidade da Igreja Central de Cacoal e atualmente tenho trabalhado tanto no Ministério Jovem quanto no Ministério Pessoal. Então, basicamente é isso e estou aqui agora, neste momento, para somar nessa temporada. Espero que a minha participação aqui possa trazer algum proveito e quero que você participe também conosco. O seu comentário, o que você deixa aí para a gente nos ajuda a crescer, a escolher os temas para que na próxima temporada, nos próximos episódios, nós possamos explorar ao máximo isso e trazer aquele conteúdo que você gosta. Então curta, comente, compartilhe. Vamos ajudar a crescer esse ministério e que ele seja cada vez mais relevante. Top! E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre identidade em Cristo. Quem sou eu de verdade? Essa é uma pergunta que todo jovem em algum momento já se fez. Quem sou eu de verdade? Entender a nossa identidade é algo muito complexo e muitas vezes difícil. Quem nunca passou por uma crise existencial e se perguntou muitas vezes qual é o meu propósito, o que eu vou fazer, qual é a minha identidade? E para bater um papo sobre isso, saber quem somos, o nosso propósito, a nossa missão, perguntas que nós fazemos diariamente, que muitas vezes nós buscamos isso nas nossas aparências, na nossa carreira, nos nossos estudos, nas nossas curtidas nas redes sociais. Mas será que a identidade é algo mais que isso ou é só isso? Bom, hoje a gente vai conversar sobre identidade em Cristo e como essa visão muda a nossa autoestima e as nossas decisões. E para bater esse papo com a gente, nós trouxemos aqui o pastor Jaziel. Prazer estar com você, pastor. O prazer é meu de estar aqui com vocês, essa sociedade que tem feito a diferença na sociedade como um todo hoje. E eu venho aqui representando a minha sociedade, a Sociedade Heróis da Fé da Igreja do Floresta, do Distrito Floresta aqui de Cacoal também. Bom, quem é o pastor Jaziel? Eu sou de Cabrobó, em Pernambuco, sou pernambucano, como pastor aqui da igreja local também, e casado com uma baiana, a professora Duda, e pai da Melissa, que é maranhense. Nasceu durante esses 4 anos que a gente morou no Maranhão, e agora atualmente a gente trabalha aqui em Cacoal, Distrito Floresta, onde tem 10 igrejas e a gente acaba atendendo todas elas no distrito vizinho, aqui é o Distrito Central de Cacoal. Bom, eu comportei e trabalhei em diversas regiões do país, mas fiz o curso de teologia no Paraná. Formei ali em 2018 e atualmente eu estou no 3º distrito trabalhando oficialmente, já cuidei também na área educacional, fui capelão de escola, já cuidei do distrito, 2 no Maranhão, agora aqui trabalhando em Rondônia. É muito bom voltar aqui onde trabalhei durante bastante tempo, no período estudantil, e agora podendo servir a igreja nessa geografia é uma bênção para mim, e eu acho que a experiência adquirida ao longo do tempo pode ter me ajudado muito, e eu espero poder contribuir também nesse podcast para a gente poder tirar algumas lições legais para a vida. Maravilha, vai ser um prazer. Pastor, para a gente começar, a identidade é algo que a gente constrói, é uma construção ao longo da vida ou ela é uma descoberta? Como que a gente descobre a nossa identidade? Essa é uma pergunta interessante, porque quando a gente descobre a identidade, ela poderia ter 2 respostas, eu poderia dizer assim. Uma delas é a identidade como pessoa. Eu descubro que eu nasci nesta geografia, filho dos meus pais, existe um contexto de vida no qual eu estou inserido e eu não posso decidir. Eu já nasci nessa realidade, eu descubro ela.
Agora, quando a gente pensa numa questão espiritual, algo mais filosófico, eu poderia dizer que a gente, então, desenvolve uma realidade porque Cristo sonhou algo para a gente, mas essa decisão de viver essa experiência é nossa. Então eu posso simplesmente descobrir que eu sou de Deus, nasci para servi-lo, mas ao mesmo tempo eu posso não viver essa realidade e ser então uma pessoa totalmente oposta. Eu não descobri isso aqui, na verdade eu posso viver essa realidade dependendo da minha escolha. Então basicamente a minha identidade é uma questão de escolha, né? Se for levar para a questão espiritual. Deus escolheu, mas se eu rejeitar a escolha dele, então eu sou livre para fazer as minhas próprias escolhas e assim sou, eu diria, escravo das minhas consequências. Eu vivo a minha própria sorte se eu não seguir os planos divinos para a minha vida. Eu acho que aqui a gente pode colocar isso, pela resposta que o pastor deu, como duas respostas. Existem duas identidades. Quem eu nasci, que é o contexto mais, digamos assim, técnico, de onde eu sou, quem é meu pai, quem é minha mãe, qual família que eu nasci, e tem a nossa identidade, quem eu sou a partir do momento em que eu me encontrei com Cristo. Existe quem eu nasci e quem eu sou a partir do momento, a partir do momento que Cristo entrou no meu caminho. Tem um texto que eu acho muito interessante, que é de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 12 e 13, onde Paulo fala assim: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu, de Cristo. Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então aqui é um contexto onde as pessoas eles estavam criando, digamos assim, a sua identidade ou a bandeira que eles defendiam com base em quem foi o seu discipulador, quem foi que o influenciou. Algo que está muito aplicado dentro do contexto histórico, onde tinha os grupos filosóficos de tantos filósofos ali na região da Grécia, até afetando o Império Romano e tudo mais, as vertentes filosóficas e os discípulos de cada uma das vertentes. Então aqui as pessoas se identificavam pelo seu discipulador. Olha, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. E daí Paulo faz a pergunta: mas eles morreram por vocês? Por acaso qualquer um de nós aqui, nós somos crucificados ou Cristo que foi crucificado? E aqui Paulo ele chama para um âmbito onde nós não nos identificamos por, digamos assim, distintivamente, por quem nós somos ou por quem nós seguimos, mas nós somos de Cristo. Quem nós somos em Cristo. A minha identidade ela está muito atrelada com Cristo. E quando Cristo ele nos convida para fazermos parte do seu sacerdócio, nos chama para o seu ministério, ele quer que nós imitemos a sua identidade, que nós sejamos como ele, façam o que eu faço, sigam os meus passos. Esse é o chamado de Cristo. Pastor, como o senhor vê isso hoje em dia? Assim, o senhor acredita que hoje está mais fácil, mais difícil? O senhor acredita que dentro do nosso contexto nós estamos mais, como é que eu posso dizer assim, a nossa tendência ela é mais de imitar a Cristo, imitar os passos de Cristo, ou, como aconteceu aqui no contexto de Paulo, imitarmos as pessoas que nos influenciaram, imitarmos quem nos deu estudo bíblico, quem é o meu pastor? O que o senhor acredita que tem acontecido mais hoje? Eu vou acabar respondendo de duas formas novamente, porque quando a gente coloca hoje é mais fácil, depende. Depende porque hoje nós estamos num país laico, onde nós temos uma certa liberdade de portas abertas, falar de Cristo, e não há problema em relação a isso. Pode até ser mal interpretado por alguém, mas a gente não será perseguido por isso. Agora, existem países, na mesma época que a gente convive, se você segurar uma Bíblia e dizer assim, eu sou cristão, você pode simplesmente ser um alvo para não somente pessoas falarem, mas o próprio governo atirar uma bala contra você. Isso é real. Existem países que você pode ser preso simplesmente por dizer eu sou cristão. Então, assim, se eu considerar aqui no Brasil a realidade que eu vivo hoje, eu diria que é mais fácil. Porém, a gente pode destacar ainda uma outra dificuldade. Existia uma época em que a filosofia questionava qual a verdade. Chegou um momento que se dizia, existe de fato uma verdade absoluta? E a gente vive essa época. Quem é que garante que esse livro é real? E se ele é real,
por que ele mudaria a minha vida? Então, quando as pessoas consideram esses argumentos, eu diria que é mais difícil. Antes, as pessoas questionavam qual é a sua religião. Hoje, cresce assustadoramente o número de pessoas sem religião. Aqueles que dizem, eu não sigo nenhuma religião. Eu tenho até fé, eu tenho minha realidade com Deus, mas eu não sigo uma religião. Então, nesse contexto, acaba sendo difícil. Então, assim, é fácil pregar, é difícil mobilizar pessoas para o reino dos céus. Então, existem as vantagens e desvantagens da nossa época. Não estamos como John Hus, Jerônimo, que foram para a fogueira queimados por defender a sua fé. Eu não estou passando por essa crise, mas eu passo por outras crises, como, por exemplo, eu prego e tem gente que diz, eu não concordo com você. E essa é uma crise que muda radicalmente. Jerônimo, por sua vez, ele foi influenciado por alguém que foi para a fogueira. E ele disse, eu não posso negar o meu Salvador, que fez tanto por mim, eu não vou negar a fé. E ele então entregou a sua vida por Cristo. A semente lançada no chão era o sangue desses mártires que morriam, e as pessoas viam essa cena e acreditavam, olha, o que eles defenderam, eles acreditam tanto que tem que ter uma verdade nisso. Eu vou seguir. Hoje, a gente não está sendo perseguido. Temos mais liberdade, mas se torna mais difícil conquistar as pessoas para Cristo nesse contexto. Então, sim, é mais fácil pregar, mas eu diria que o resultado se torna ainda mais desafiador por causa dessa liberdade que nós podemos fazer o que quisermos. E Deus não está nos punindo por isso, né? Não é como Sodoma e Gomorra. Se eu não fizer, então pode vir fogo. Pode vir em algum momento, quando Jesus voltar, a gente sabe que tem uma seleção, quem vai para o céu, quem não vai. Mas hoje, todos fazemos o que queremos. Deus não está diretamente intervindo nas nossas decisões, mas nós podemos hoje pregar livremente. Então nós temos essas duas realidades. É fácil, mas não tanto quanto eu gostaria. Exatamente. E esse ponto pode trazer, e eu acredito que é o objetivo aqui, uma reflexão pessoal. Igual o senhor comentou o exemplo de Jerônimo. Será que eu estou disposto? Ou será que os hábitos, o estilo de vida que eu vivo, o que eu defini como a minha identidade, o que eu acredito, é suficiente para me dar uma base de crença, uma base com o Senhor? Será que eu estou imitando a identidade de Cristo a ponto de desejar ou de estar preparado para ter o mesmo fim que Ele teve? Para passar pelas coisas que Ele passou? Ou será que eu tenho... Não, olha, eu sou imitador de Cristo, mas se quiserem me crucificar, eu estou fora. Eu não estou preparado para isso, não chego a esse ponto. Eu te sigo até esse ponto. Daqui para frente você vai só, eu fico por aqui. Exatamente, a gente corre esse risco. E quanto à questão da pregação do Evangelho, a gente entra em outro âmbito. Será que nós estamos pregando com a nossa vida? Porque os nossos hábitos, a nossa prática, ela fala mais do que as nossas palavras, né? E a identidade tem muito a ver com isso. Porque eu vou espelhar para as pessoas, ou espelhar para a sociedade quem eu estou imitando. Se eu estiver imitando a Cristo, eu vou espelhar a Cristo. Se eu estiver imitando pessoas, eu vou espelhar pessoas. Então, isso é algo realmente muito, muito interessante quando a gente fala de identidade. Interessante que você falou de... A partir do momento que a gente também encontra a nossa identidade de Cristo e aí algumas coisas mudam. Eu acho que Paulo é um grande exemplo disso, né? Quando ele era Saulo, quando ele era Saulo, quando ele se tornou Paulo. E a partir daquele momento, ele mudou não só a crença, né? Ele já acreditava em Deus, não só o cerne do cristianismo dele, mas a identidade dele. Uma pessoa que era perseguidor passou a ser perseguido. Então, esse cerne dessa identidade, pastor, como que você acredita nessa mudança? Principalmente para os jovens, porque eu acho que, não só jovens como adultos, né, nós somos influenciados pelas pessoas ao nosso redor. Mas a partir de que momento você acredita que essa identidade em Cristo, ela passa de fato até mesmo a essa questão que você falou, o exemplo que você deu, de eu vou morrer
por aquilo que eu acredito, por esse princípio, por essa crença, por essa fé? A que ponto? Qual que é o cerne disso para falar assim, não, a minha identidade ela está pautada assim nisso, independente das circunstâncias, independente das pessoas, eu não vou mudar o meu ponto de vista, o meu propósito, a minha missão, e eu vou viver e morrer por Cristo e falar o que Paulo falou, por exemplo, que o viver é Cristo, morrer é lucro. Olha, essa pergunta ela é bem interessante, porque quando fala de identidade, eu penso no amor. Sabe, Paulo, que você mencionou, ele é um Paulo que ele era fiel a Deus. Ele defendia a todo custo que Deus deveria ser o único adorado e é o único Deus. Só que chega um momento em que alguém diz, eu sou o Cristo e por ser o Cristo vocês têm que me seguir. E as pessoas começam a seguir, uma multidão se torna então uma influência que para Paulo era uma afronta para o Deus dele. Então ele mata qualquer um que siga a Cristo. Ele persegue os cristãos. Só que quando o próprio Cristo diz, Paulo, por que você está me perseguindo? Eu sou aquele a quem você persegue. Então ele muda a mesma fé genuína, sincera, a mesma dedicação ele tem agora por Cristo, não contra Cristo. Tanto que ele dá vida. Quando ele vai pregar em Roma, ele sabia, eu vou morrer, mas eu não posso fazer diferente. Ele dizia assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele sabia que ruim seria ir para Roma e morrer lá. Mas pior seria não ir e o sangue dos inocentes caírem sobre ele, porque ele precisava defender a causa de Deus. Agora, com uma nova vertente. Cristo, o Filho de Deus encarnado, o Salvador do mundo. E ele tinha que pregar essa mensagem. Por isso que ele escreveu tantas mensagens sobre Cristo no livro de Hebreus. A missão de Cristo aqui na terra e morrer pelas pessoas, para que as pessoas tenham a oportunidade de escolher viver ou não. Essa decisão hoje é nossa. Mas até Cristo vir aqui, nós só tínhamos uma escolha. Morrer, porque o salário do pecado é a morte. E através do sacrifício de Cristo, nós temos uma nova identidade. Nós não somos só com a natureza pecaminosa. Tínhamos a natureza humana, depois da queda do homem, agora a natureza pecaminosa, mas agora nós temos a graça, e isso faz toda a diferença. E quando eu mencionei que identidade, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em amor, por quê? O amor é a identidade de Deus. Quem Deus é? João ele diz a seguinte expressão, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E isso é a realidade dele. A identidade dele é amor. A característica principal de Deus, o governo dele é regido por amor, a lei dele é o amor e tudo que ele faz é por amor. Por isso que ele criou o homem, sabendo que o homem causaria tanta dor e sofrimento para o seu próprio filho. Tanto que ele criou e salvou. Então, 2 vezes somos de Deus. Porque ele nos criou e porque ele nos salvou. Então somos de Deus por direito e por mérito. Com uma diferença. O fato de sermos filhos de Deus, parecidos com ele, a imagem e semelhança, nos torna parecidos em que aspecto? Tem várias coisas que poderíamos analisar. Mas se a gente considerar que Deus é amor e a gente se parece com ele, a gente é parecido com Deus quando a gente ama. E Jesus afirmou isso quando disse, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. Então, quando eu penso em identidade, eu penso no amor. Eu amo, então eu sou parecido com Deus, eu sou a identidade de Deus. E o Filho de Deus é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aí a gente pode reinar com Ele no céu e na eternidade. Mas para essa eternidade chegar até nós precisamos aceitar o senhorio de Cristo, Deus como nosso Pai, e viver a expectativa que Ele sonhou para a gente. Aí nós teremos uma identidade divina, uma identidade de Deus, nos parecendo com Ele. Quando mais próximo de Deus estamos, mais nos parecemos com Ele, e aí passamos a nos importar com aquilo que Ele se importa, as pessoas, o alvo do amor de Deus. Nós não somos só os queridinhos de Deus. Ele ama tanto a gente quanto as pessoas que perecem por falta de conhecimento, as pessoas que sofrem por dúvidas, e a gente pode ajudar essas pessoas. Então, quando fizemos por amor todas essas coisas, aí nós ganhamos uma nova identidade. Agora somos cidadãos do reino dos céus. Candidatos ao reino dos céus nós somos. E um dia seremos, de fato e de verdade,
se nós vivermos essa realidade, aceitando Cristo na nossa vida e vivendo de acordo com os ensinos dele. Isso que o senhor comentou é muito interessante, porque nós nascemos como filhos de Deus, porque nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Mas ao longo da nossa vida nós vamos decidir se nós de fato nos pareceremos com Cristo, nós imitaremos a Cristo, nós aceitaremos o seu sacerdócio, ou se nós vamos rejeitar. Nós temos esse direito de escolha. O Senhor, Ele nos criou com a capacidade de escolher e permite que a gente faça essa decisão. Olha, eu criei você, eu te dei a vida, depois você se desviou de mim, você pecou, eu enviei o meu filho morreu por você, pagou o preço pelo seu pecado, mas quem decide se você aceita isso ou não, é você. Eu não interfiro na sua decisão, não interfiro no seu poder de escolha, não interfiro no seu livre-arbítrio. Então, nesse aspecto, eu acredito que a gente pode concordar que a identidade em Cristo, ela tem muito mais a ver com as decisões que eu tomo na minha vida do que com, digamos assim, o que está acontecendo ou o contexto onde eu estou inserido. Ela tem a ver com o que eu vou escolher. O caminho que eu vou escolher para a minha vida é o que vai definir se eu me pareço com Cristo ou não, se eu estou imitando a identidade de Cristo ou não. Então, tudo está pautado nas nossas escolhas, nas nossas decisões, aquilo que nós, as convicções formadas na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Eu acho que também essa questão de escolha é de tipo assim, eu serei ou eu estarei? Eu serei cristão ou eu estarei cristão? Eu lembro quando eu tive uma época que eu não comia carne. E aí sempre que alguém me perguntava, você é vegetariana? E eu, não, eu estou vegetariana. Porque eu acho que isso nos molda também para aquilo que nós queremos. Isso vai fazer parte da minha identidade. As pessoas vão olhar para mim e falar assim, ela é vegetariana. É só um exemplo raso, assim, né? Mas, ou ela... E sempre que eu falava, era porque, assim, eu pensava... que um dia eu não vou voltar a comer carne. Então, era uma coisa que eu pensava que ia fazer parte de uma identidade minha. As pessoas iam olhar para mim e, de alguma forma, já vincular a minha imagem com isso. Então, eu acho que quando a gente também escolhe isso, ter a nossa identidade pautada em Cristo eu serei cristão, as pessoas vão olhar para mim e já identificar que eu sou cristão, ou elas vão olhar para mim e falar assim, ela está. Né? Tem dia que vai, tem dia que não vai, tem dia que adora, tem dia que não adora, tem dia que isso, tem dia que aquilo. Então, eu acho que essa escolha de seremos ou estaremos pauta muito bem a nossa identidade. E como eu quero que as pessoas me vejam também, né? Essa ideia do que a gente é no momento, isso é bem interessante da gente pensar assim, porque algumas pessoas dizem, quem você é? Eu sou o funcionário de empresa tal, eu sou o representante disso, eu sou... nós não somos, de fato nós estamos. Né? Se hoje, exatamente hoje, eu perder a vida, amanhã o meu chefe vai reunir a sua equipe e vai escolher uma nova pessoa para assumir a minha vaga. Né? Quem sabe até, se minha esposa ficar viúva, ela vai caçar um novo pai para as crianças. Então, assim, a nossa vida hoje, nós estamos... um dia eu estava conversando com um empresário lá em Manaus e ele disse assim, olha, o meu Deus é o meu dinheiro, com ele eu faço o que eu quero. Eu decido, eu faço, eu compro, eu vou, enfim. E aí a pergunta que fica, as coisas dele serão de quem quando ele morrer? A terra que ele pisa os pés hoje, o terreno dele, vai ser a terra que vai cobrir ele quando ele morrer, e essa terra pertencerá a outra pessoa. Tudo que nós possuímos hoje já foi de alguém no passado. Então, assim, nós estamos usufruindo desse benefício hoje. Então, nós não somos, nós estamos. E essa realidade faz toda a diferença. Quando a gente percebe quem é o dono de tudo, Deus é o nosso dono. Né? Eu mencionei até que Ele é nosso dono por direito e por mérito, porque nos criou e nos salvou. Então, quando nós agimos sabendo que Deus é quem é o nosso dono, nós passamos a agir de acordo com a vontade dEle. Algumas coisas mudam quando a gente pensa na realidade como ser humano. O que Deus vê na gente, o que as pessoas veem na gente. Eu estava hoje pensando sobre isso na história de Samuel, quando foi ungir Davi, ali no capítulo 16 de 1 Samuel. E ele coloca algumas observações. Deus diz para o Samuel, Samuel, você vai ungir dessa vez quem eu te mostrar. Porque antes o povo escolheu
o padrão do rei que eles queriam. Samuel ungiu o primeiro rei, era do ombro do rei, todas as pessoas ficavam para baixo. Ele era mais alto, forte, inteligente, influente, um homem que tinha imponência na sua voz. Quando ele falava, as pessoas respeitavam. Esse era o rei que o povo queria. Só que ele fez coisas ruins. No capítulo 15, por exemplo, de 1 Samuel, ele desobedece a Deus e aí ele é rejeitado por Deus. E Deus pergunta para o profeta: até quando vai ter pena de Saul? Porque eu rejeitei ele, para não ser mais rei. Aí o capítulo 16 já começa dizendo assim: você vai ungir dessa vez quem eu te mostrar, somente quem eu designar. E entram os filhos de Jessé diante dele, ele olha Abinadab e diz assim: esse aqui tem cara de rei, certamente está diante do Senhor o seu ungido. E Deus disse: calma, não é esse. Passou Samar, né? Todos os filhos de Jessé, exceto um. E aí no verso 7, para mim é uma questão bem interessante, capítulo 16 de 1 Samuel, verso 7, ele diz assim: olha, não te atente para a altura, para a formosura, porque Deus não vê como o homem, o exterior, a carcaça, né? O homem vê o quê? O status, o que ele usa, o que ele veste, onde ele anda, como ele fala, a identidade, os cursos, né? Toda uma estrutura que ele tem por fora, o homem vê isso. Só que aí Deus no verso diz assim: Deus não vê como vê o homem, Deus vê o interior. Aí é que faz toda a diferença. O que está dentro da gente é intangível. Quem pode tocar no amor das pessoas? Ninguém. Por isso que eu mencionei da identidade, que é o amor. Deus vê o coração. A gente seguindo ali no capítulo 17 de Samuel, 1 Samuel, os irmãos de Davi são alistados no exército de Saul. Eles vão para a guerra. Saul vê os soldados filisteus, analisam o momento de guerra e dizem o seguinte: o filisteu, no caso Golias: onde está o guerreiro de vocês e o Deus de vocês? Por que vocês não têm coragem de vir me enfrentar? E o verso diz assim, que eles tremiam de medo. Com medo, eles tremiam, o rei e todo Israel. Davi entra na cena, olha aquele contexto que durante 40 dias, de manhã e de tarde, o gigante afrontando: cadê o Deus de vocês? Por que vocês não fazem nada? Eu quero só um de vocês. Se você vencer, eu serei seu escravo, todos os filisteus serão escravos de vocês. Nós vamos vencer a guerra com uma batalha só, de um soldado contra um soldado. Ninguém queria. E quem eram que estavam entre os covardes? O rei e os irmãos de Davi. E Davi olhou a cena e disse assim: olha, eu não vou admitir isso. Quem é esse incircunciso que vai confrontar o Deus de Israel? E na hora da batalha, o próprio filisteu disse: você vem com pau, pedra, eu sou algum cão para isso? Então ele usa uma frase muito legal da parte de Davi: você vem com espada, lança, escudos, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele venceu, mas era o mais improvável. O profeta olhou para Davi e disse: esse aqui é diferente dos irmãos. Belos olhos, boa aparência. E quando eu olho para isso, eu fico lembrando daquilo que Salomão, filho de Davi, escreveu anos depois. Que o coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, o que Davi tinha para ter bons olhos? Um coração puro. Por isso que depois foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Porque o coração de Davi era um coração de rei. Mas os irmãos de Davi olhavam para ele como um menino que só servia para cuidar de ovelhas. Não servia para ser um soldado do rei. Ele não era um funcionário público. Os irmãos dele eram. Pelo menos os 3 mais velhos. Davi não. Ele era um menino que cuidava das ovelhas. Quando Deus olha para as pessoas, quem Deus enxerga nas pessoas, Ele não olha a aparência. Quem sabe, olhando um grande líder, talvez enxergue uma pessoa frágil, indefesa, insegura. E quem sabe uma pessoa que as pessoas não veem muita vantagem, Deus olha e percebe alguém que tem um coração de gigante, um coração de rei. Esse merece ir para o céu, reinar comigo, será príncipe no céu, porque o coração dele é um coração de rei. Ele vai governar comigo. Então, depende da nossa escolha também, a nossa sinceridade com Deus. Todos tinham a mesma realidade. Os irmãos de Davi cresceram no mesmo lar, com o mesmo pai, a mesma educação,
ensinados na mesma fé. Mas Davi tinha um coração diferente dos outros. A identidade estava no coração dele. Interessante isso, pastor, porque, querendo ou não, o olhar de Deus sobre Davi moldou o comportamento dele, correto? Como que você acha que o olhar de Deus sobre nós molda a nossa autoestima e as nossas escolhas diárias? A nossa autoestima, ela é muito influenciada. Eu posso ter o dia inteiro de elogios, acordar de manhã, minha esposa dizer, olha, é tão bom acordar ao lado de um homem como você. Minha filha chegar para mim e dizer, pai, você é meu herói. E vem uma série de coisas, e ao longo do dia, as pessoas elogiando, chega num único momento, quem sabe, sei lá, o meu chefe olha para mim e diz assim, olha, existem muitas pessoas que merecem a função, mas você é uma pessoa que não merece, você não honra o título que você carrega. Uma frase assim, imagine que dissesse isso para mim. Claro, não alteraria porque eu acho que eu teria maturidade para lidar com essa situação. Mas tem gente que diria, meu mundo acabou, eu não sirvo mais. Né? O fato é que a gente tem muitas vantagens, muitas coisas boas, o fato de enxergar, andar e ter um teto para morar embaixo. A gente tem muita coisa para agradecer, mas a gente reclama de uma unha encravada, a gente reclama por uma coisa ou outra. Então, a gente é muito influenciado. Deus, Ele olha de duas maneiras para a gente. Ele olha a nossa limitação, bichinho de Jacó, né? Expressões que aparecem na Bíblia, quando Jó, por exemplo, vai reclamar com Deus, vem cá, por que tanta coisa aconteceu comigo? Eu não vejo motivo para isso, eu tenho sido tão bom. E, de fato, a história de Jó prova que ele era um homem bom. Só que no final do livro de Jó, Deus olha para ele e diz assim, onde você estava quando eu criei o mundo? As coisas que existem. Então, Deus ele não estava ali, quem sabe, humilhando Jó. Ele não estava humilhando Jó, tanto que ele exalta Jó e dá a ele em dobro tudo que ele tinha perdido. Mas ele estava dizendo que Jó precisava reconhecer quem é Deus na vida dele, né? Quantos personagens bíblicos passaram por essa experiência de ter que adquirir uma identidade a partir de um encontro com Deus? Moisés olhava para Deus e dizia assim, mas eu não posso, falar com o faraó para libertar o povo? Não posso. Mas aí Deus diz, você vai dizer que você vai em nome do Senhor, e aí as coisas mudam. Né? Então, assim, a gente tem que descobrir na nossa jornada diária quem a gente representa. Se a gente chegar pensando quem eu sou, eu gosto daquela frase de Paulo que diz assim, quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. Olhando para mim, eu sou limitado, sou pecador, eu sou falho, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida em Cristo Jesus, vida eterna. Então, se eu tenho vida em Cristo, eu não posso andar sozinho, que é muito perigoso, num mundo tão desafiador como o nosso. Eu tenho que me apegar a Cristo. Aí eu tenho certeza, a vitória é garantida em Cristo, não por mim, mas por meio daquele que me salvou. Tem uma frase que eu gosto, que ela fala bem assim, que a missão ou um propósito para o qual o Senhor nos chamou, ele não tem a ver com o que eu posso fazer, com aquilo que eu posso desenvolver, mas é o que Cristo pode fazer em mim, por mim e apesar de mim. E eu acho essa frase que ela engloba muito bem o que é a identidade, o que Cristo pode fazer na minha vida. O exemplo que o senhor citou sobre Davi, a visão que Deus tinha de Davi era diferente do que as pessoas conseguiam ver, porque Deus viu o que poderia fazer com ele. Deus olhava para ele e quando a gente olha a história de Davi, os altos e baixos, as quedas e as vezes que ele se levantou, as vitórias e as derrotas que ele teve na sua vida, e ainda assim chegou ao fim da sua vida sendo considerado o homem segundo o coração de Deus, a gente pode ver bem claro essa frase, né? O que Deus fez por Davi, às vezes em que o Senhor restaurou ele, às vezes que o Senhor curou ele, de momentos que hoje a gente olha para a Bíblia e vê que eram quadros depressivos, momentos em que Davi ele entrou mesmo numa crise existencial profunda. E o Senhor foi lá e fez algo por ele, o Senhor o restaurou.
o que o Senhor fez através dele, as grandes conquistas para o povo de Israel, as vitórias que ele obteve, não só no quesito, digamos assim, social, mas financeiro, como ele cresceu o nome de Israel, fez com que Israel se tornasse mais poderoso ainda do que Saul havia feito. E no final, o que o Senhor fez, apesar dele, apesar das fraquezas que ele tinha, apesar das vezes que ele caiu, o Senhor ainda o utilizou para grandes coisas. E hoje nós estamos aqui falando sobre ele. Nós estamos neste momento lembrando da história dele. Então tem muito a ver com isso, o que o Senhor ele pode fazer na minha vida. E quando a gente olha para a identidade, é bem isso, né? O Senhor ele quer nos moldar, mas ele tem uma maneira de nos moldar onde ele preserva o que é bom e transforma o que é mal. O Senhor ele não tira da gente aquelas particularidades que ele nos deu quando nos criou. Um exemplo que nós temos disso é voltando para Paulo. Ele tinha um espinho na carne. Então Paulo ele tinha um ponto do caráter, ou um ponto da vida dele, que nós não sabemos qual é, a grande dúvida da Bíblia, ninguém sabe qual era esse espinho na carne, mas tinha algo na vida de Paulo que ele pedia que o Senhor mudasse, porque ele via que aquilo não era bom para ele. Mas o Senhor falou, não, a minha graça te basta. Então ele teve que conviver com aquilo. O Senhor o ajudou para que ele convivesse com aquela dificuldade, com aquele elemento que fazia parte dele. O Senhor não tirou aquilo. E o Senhor ele faz isso na nossa vida, né? Ele nos molda, ele transforma o nosso caráter, mas sem tirar as nossas particularidades. Todos nós somos imitadores de Cristo, todos nós temos que buscar o caráter de Cristo, mas com as nossas individualidades, com as nossas características que nos diferenciam das outras pessoas. Isso é interessante, é algo muito relevante quando nós falamos sobre identidade, quando nós falamos principalmente sobre identidade em Cristo, quem nós somos em Cristo. E daí, no mundo que nós vivemos hoje, no contexto em que nós estamos, e o próprio ser humano, desde sua criação, isso se provou ali no relato da queda, nós estamos suscetíveis a sermos influenciados. Nós somos seres influenciáveis. As pessoas que estão ao nosso redor, o contexto em que nós vivemos, o círculo social onde nós estamos inseridos, eles podem nos influenciar. Quando o Senhor olha para a juventude hoje, o Senhor que trabalha com jovens, o Senhor que está à frente no seu ministério, está à frente ali com os jovens, sempre motivando, trabalhando com eles, com a experiência que o Senhor já tem de outros lugares que o Senhor passou, acredito que eu já tenha visto muitas realidades diferentes, muitos perfis diferentes e situações diferentes. Um exemplo que a gente sempre comenta aqui com os nossos jovens é que a realidade jovem de Cacoal é completamente diferente da realidade jovem de Manaus. Totalmente. E nós não estamos geograficamente tão distantes, mas é um contexto diferente. O senhor acredita que esse meio, essas influências, o contexto que nós vivemos, as pessoas com quem nós andamos, têm poder de nos influenciar na nossa identidade? A influência exterior, ela tem poder de nos influenciar a ponto de moldar a nossa identidade? E complemento a pergunta dizendo, o senhor acha que o que é mais forte? No quesito de influenciar a personalidade, influenciar a identidade. As influências do contexto em que nós vivemos ou os propósitos que nós adquirimos no decorrer da vida? Essa é uma observação interessante, porque Paulo ele traz uma expressão interessante, né? Usando o contexto mais real. Ele diz, não os moldeis aos padrões deste mundo. E quando ele coloca essa observação, não se moldar, é a expressão mais correta do texto que ele apresenta, seria aquela realidade que eu estou no grupo de jovens da igreja, eu falo de Jesus, eu falo da minha fé, da minha experiência com Cristo, e aí eu vou para o grupo da faculdade. Lá eu falo com a minha galera, eu solto piadinhas, o meu linguajar é diferente. E aí eu vou para o grupo do trabalho. No meu trabalho já fala sobre crescimento, sobre isso, aquilo. E a gente fala de política, futebol, menos de coisa de igreja. E assim as coisas vão mudando. Aí chega o momento de voltar com o grupo da igreja. Peraí, deixa eu tentar me sintonizar. Porque tem muita coisa que já ficou para trás ali, eu já perdi o foco aqui.
Como se a gente tivesse várias caixinhas, né? Exatamente. Então a gente vai, não, deixa eu fechar o capítulo aqui disso, agora eu vou abrir a história essa. Então as pessoas são moldáveis, né? Por isso que Paulo diz, não se molde aos padrões deste mundo, mas revesti-vos, aí o outro texto que ele usa, né? De toda a armadura de Cristo, ele vai colocando uma estrutura, né? Justiça, fé, enfim. Essas coisas têm que ser uma realidade. Para ter noção das experiências que eu tive vivendo, eu nasci em Pernambuco e vivi ali a minha parte de adolescente, até começar como jovem, até os 18, 19 anos, literalmente só em Pernambuco, né? Para morar mesmo fora a partir dos 20 anos. Na Bahia, Maranhão, né? Eu falo de períodos, né? 1 ano e meio na Bahia, mais 1 ano e meio no Pará, mas no Maranhão eu fiquei quase 5 anos. Fiquei mais alguns períodos no Amazonas, um no Acre, alguns em Rondônia, um pouco no Mato Grosso. No período em que eu estive fazendo o curso teológico, né, bacharel em teologia no Paraná, 5 anos eu fiquei ali. E o estágio, alguns momentos ali no Tocantins, por exemplo. Quando você passa por várias regiões, não é que eu tenho toda a idade que parece que eu tenho, né? Mas foi distribuído nessas experiências. A gente olha para a realidade de muitas pessoas e as pessoas mudam demais. Exemplo, a gente falou sobre Davi. Davi mudou. Aquele menino de coração puro, um rosto que transparecia aquilo que estava no seu coração, se deixou ser moldado pela influência do reino. Os soldados estavam na guerra, num período extremamente necessário da presença do rei, mas ele estava em casa, tranquilo, e aí desencadeou uma série de problemas, né? Uma série de coisas que aconteceram, onde ele cobiçou, adulterou, assassinou, mentiu, e uma série de coisas. Quando você junta tudo isso, mas cadê o homem segundo o coração de Deus? Só que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus depois disso. E o que mudou na vida dele? O conforto do reino deixou ele vulnerável. Nós, quando aceitamos a Cristo, nós não somos imunes ao pecado. Nós estamos com as mesmas tentações, mas nós temos o conselheiro pessoal nosso, o Espírito Santo, para nos ajudar. Eu gosto daquela comparação que Alejandro Bullion usa naquele livro Conhecer Jesus é Tudo. Ele compara 2 lobos. Você alimenta um, ele é forte e saudável e deixa o outro passando fome, fraco, vulnerável, e você coloca os 2 para confrontar. Quem vai vencer? O alimentado vai ter vantagens. E na vida espiritual, ele coloca essa comparação. Se você alimentar a vida espiritual, você vence as tentações. Se você alimenta a vida carnal, você vai confrontar com as coisas espirituais, parece ter mais vantagem nas coisas do mundo, e você então cai nas ciladas do inimigo. Então, Davi, ele teve esse desprazer de se adaptar àquela realidade, e isso moldou quem ele era. Mas o que fez dele um homem diferenciado foi o que ele decidiu depois de reconhecer o seu erro. Natã, o profeta, chega e diz: olha, você faria o quê? Me ajuda a julgar um caso. Um homem que tinha tudo na vida e vai lá e rouba de um homem pobre e se apropria daquilo, a única coisa de bem material que o outro tinha. Então Davi se enche de raiva e diz: esse homem tem que morrer e pagar 4 vezes mais o crime que cometeu contra aquele pobre homem. E aí o profeta diz: você é esse homem. Urias tinha a sua mulher e você roubou dele, quando na verdade você poderia escolher qualquer mulher do seu reino, mas aquela não podia porque ela já tinha um dono. Então quando ele coloca isso, sabe, cai a máscara de Davi. Ele não podia se esconder diante da realidade transparente que o profeta tinha acabado de apresentar para ele. Em outras palavras, Deus viu, Davi, o que você fez. Você não está escondido. Ele poderia matar o profeta e fingir que nada tinha acontecido. Mas o que ele fez? Chorou, lamentou, e quando o filho dele ficou doente, ele pranteou 1 semana
lamentando, tirou a roupa de rei, se vestiu em pano de saco, sentou em cinzas. Ele não comia, não bebia, viveu um luto antes da morte do filho. Essa foi a reação de Davi diante da situação. Ele viu o problema que ele causou, reconheceu e ele mudou. E quando o filho morre, uma coisa que eu acho bem legal na história é que diz assim a Bíblia: ele tomou um banho, trocou de roupa, se alimentou, foi adorar a Deus, a vida dele seguiu. E procura outro momento na Bíblia onde tem outra queda de Davi da mesma forma. Não tem. Quando ele é confrontado com a sua maneira de agir, ele muda. O problema é que a gente não muda quando Deus diz: olha, você precisa mudar. E a gente, não, eu gosto disso. Paulo chega a dizer assim: eu esmurro meu corpo para não pecar. Eu gosto disso, mas eu não faço. E o que eu faço, eu acabo sendo o contrário do que Deus quer. A gente é tentado a isso. Se a gente lutar contra as nossas vontades para fazer a vontade de Deus, sabe uma coisa que fica tão interessante? É que o nosso gosto também muda. A gente não faz só o que não gosta. A gente passa a gostar do que Deus gosta. Aí a gente vive feliz fazendo o que é certo. Tem gente que não consegue se adaptar e diz: não, é difícil demais isso aqui. Eu vou voltar atrás. Davi mudou e se tornou, daí em diante, o homem segundo o coração de Deus. Morreu rico, né, próspero. A história dele termina assim: fato de seus dias, ou seja, idoso, e o seu sucessor, que era o filho dele, Salomão, estava diante dele. Ele morreu e deixou o trono para o seu filho, com idade suficiente, com dinheiro suficiente, o conforto, a família. Enquanto, como morreu o rei Saul, ele desobedeceu a Deus, Deus rejeitou ele, e aí, quando Deus não aconselhou ele para a guerra, ele mesmo disse: eu vou para a guerra. Morreu de uma forma trágica. O filho dele, que seria o seu sucessor, morre com ele, Jonatas. Seria um rei muito bom, provavelmente, mas por consequência das próprias escolhas do seu pai, morre ele, o filho, e a linhagem de Saul no império acaba ali. Então, o homem segundo o coração de Deus não é o homem que só acerta na sua vida. Sabe, aquele homem que só faz tudo certinho, está sempre alinhado com os padrões de Deus. É aquele que, quando cai, ele sabe reconhecer o erro e seguir a vida, deixando Deus conduzir. Esse é o homem segundo o coração de Deus. É o homem que nós devemos ser. Quantos de nós um dia já planejamos fazer algo e não conseguimos concluir? E por isso vamos desistir? Não, essa é a hora de reconhecer. Aonde eu errei? Está na hora de mudar. Essa é a nossa realidade de hoje. Precisamos mudar. E quando a mudança acontece, Deus honra os seus filhos. Já agora, mesmo antes de chegar na eternidade, nós já podemos desfrutar de grandes bênçãos, que às vezes não é material. Felicidade, paz, alegria, coisa que o dinheiro não paga. Nós podemos desfrutar de tudo isso e muito mais quando nós nos deixamos ser moldados aos padrões do céu. Quando nós aceitamos a influência positiva que vem de Deus, né? Quando nós reconhecemos que esse é o caminho, esse é o ideal. Isso é algo que realmente é a chave da virada, o ponto de virada que nós encontramos. No relato de Davi, no momento em que ele reconhece, o momento em que o filho dele morre, e ele, digamos assim, termina esse ciclo do luto, da tristeza e talvez até de uma certa revolta com ele mesmo, porque ele sabia que o que estava acontecendo era, de uma forma ou outra, consequência do pecado que ele cometeu. Então, quando ele reconhece e ele consegue enxergar a graça de Deus em meio a tudo isso, ele consegue se levantar e, igual o pastor comentou, ele não volta a cair no mesmo erro, ele não tropeça ele de novo, ele aprendeu a lição, ele fez a mudança, o ajuste necessário na sua vida para não estar novamente suscetível a esse erro. Isso é um exemplo para nós hoje, né? Em meio a tantas influências, em meio a tantas vertentes que nós nos deparamos no nosso dia a dia, é aprender com os nossos erros para não cometer de novo o mesmo pecado, não tropeçar na mesma pedra. Isso é algo muito, muito importante. E eu acho que, pautando a nossa identidade no olhar de Cristo, é saber que, entendendo também a nossa identidade e as nossas limitações como ser humano, nós vamos errar, né? Mas saber que a identidade de Cristo
é igual o pastor falou, é amor, e o amor dele é tão grande, tão forte por nós, que ele vai nos ensinar a não cair no mesmo erro, né? Ele vai ter essa paciência. Eu costumo dizer que na Bíblia a gente vê várias vezes Deus reiterando a mesma coisa. No livro de Êxodo mesmo, agora que a gente está vendo a lição sobre isso, né? Ele fala repetidas vezes algumas coisas nos rituais, por exemplo, no ritual da Páscoa. E aí você vai fazer isso e repete algumas vezes. Então ele é um grande ensinador, um grande educador de entender que o educar, ele vem pelo repetir. Então eu vou ter a paciência de repetir e repetir com você a mesma lição para que você não caia nesse mesmo erro. Porque a minha identidade, ela é uma identidade de amor, de perdão, de graça, para que você também tenha, olhando para mim, tenha essa identidade pautada no amor, no perdão, na graça e na mudança de não cair no mesmo erro, né? Acho que entender que a gente vai errar é fato, é uma realidade. Mas olhando para Deus e pautando a nossa identidade em Cristo, a gente não cai no mesmo erro através do perdão e da graça e da paciência de Cristo. É verdade, e a Bíblia usa essa linguagem que fica muito notável à vontade de Deus. Ele conta uma história, ele repete a história dando ampliação, e assim repete e amplia até que você compreenda. Alguns exemplos práticos. No Gênesis, Deus criou todas as coisas. Verso 1 do capítulo 1 de Gênesis. Aí depois ele pega o capítulo inteiro para dizer como ele criou. Ele criou dessa maneira. No sexto dia criou o ser humano. Como ele criou? Usa o capítulo 2 inteiro para dizer como ele criou o ser humano. Então ele vai repetindo a informação, dando uma margem de informação muito maior, ampla, para você compreender melhor. Eu gosto do livro de Jonas. O livro de Jonas, ele só tem 4 capítulos. O primeiro capítulo, Deus aparece para Jonas, nos primeiros versos, diz assim, os versos 1, 2 e 3, ele tem muita informação. Jonas, filho de Amitai, viu a palavra do Senhor dizendo, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ele porque a sua malícia sumiu até mim. Quando ele traz essa realidade de Jonas, filho de Amitai. Amitai era um profeta, um líder da igreja daquela época. Digamos que era o pastor da igreja. E Jonas era filho de pastor e também era pastor. Ele era profeta. Então, digamos, era funcionário da igreja, trabalhava para a igreja, filho de líder da igreja, mas o coração estava longe de Deus. Ele repetiu por diversas vezes Deus, essa cidade é grande, vai até ela, porque a sua malícia subiu até mim. Para Deus dizer que alguém era mau e que ia destruir a cidade pela maldade do povo, é porque era grande a maldade. Mas a cidade era grande. No capítulo 4, termina dizendo que a cidade tinha 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Aqui em Cacoal, nós não temos essa quantidade de habitantes. Hoje, toda a população. Alguns dizem que essa população de Nínive poderia ser muito maior se considerasse quem seriam esses que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda. Poderiam ser crianças, idosos, pessoas que ainda têm dificuldades para aprender, enfim. O fato é que, no mínimo, 120 mil pessoas, que isso fica claro no texto. Grande a cidade, grande o problema do povo. Ele vai para o barco para ir para uma outra cidade. Grande a distância do local onde ele queria ir. Ele cai no mar, onde tinha uma grande tempestade. Vem então um grande peixe. Na oração que ele faz no segundo capítulo, ele diz que ele desceu até a sepultura. As algas marinhas enrolaram no seu pescoço. Ele disse assim, eu senti que eu morri ali, de tanto que foi o desespero. E aí o peixe ainda engole e aí o desespero só aumenta. Grande a dificuldade. Os marujos, grande o temor. Primeiro, grande o pavor do medo da morte. Depois, temor a Deus. Grande era a conversão deles. Olha quanta coisa grande. Só no capítulo 1 você encontra grandeza em tudo. Quando o livro termina, Jonas sai do peixe. O peixe não digeriu ele vai jogado para fora e vai pregar em Nínive. Ele prega meio dizendo, vocês vão se dar muito mal, não estou nem aí para vocês. Deus vai matar vocês, dê no que der. E aí ele senta, meio que como se colocasse a bacia de pipoca, vai comer lá de frente no morrinho ali, olhando. Eu quero só ver a bagaceira, o fogo vai cair, eu vou só rir da cara de vocês. E aí ele fica ali e nada acontece.
O povo não morre, o povo se converte e ele fica irado. E ele diz assim: eu fiquei irado até a morte, porque eu não queria que isso acontecesse. A realidade é que ele queria que o povo pagasse pelos seus crimes, porque de fato eles eram maus. E eram tão maus que Jonas, talvez até os familiares dele sofreram, porque os assírios invadiam as regiões, escravizavam, torturavam, roubavam, matavam, faziam várias coisas complicadas. E quando os ninivitas um dia foram ali à sede desse império mau, ele sabia, eles têm que pagar pelos seus crimes. Eu não quero poupar ninguém, eu quero que todo mundo pague. E aí, quando ele vê o povo sendo poupado por Deus, ele coloca uma expressão no capítulo 4 ali de Jonas: Senhor, eu sabia que o Senhor era bondoso, tardio em irás. Ele coloca assim: Deus, ele é tão bom que por isso eu não quis ir para Nínive. Eu fugi para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ele repete no capítulo 1 3 vezes que ele saiu para longe, longe, longe de Deus. E quando ele encontra com Deus, ele desabafa: eu não queria, eu não podia, porque eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia deles e eu não queria que eles fossem salvos. Uma coisa que é bem legal é que o texto, o último verso do livro termina com uma pergunta sem resposta, uma interrogação. Deus perguntando: por que você teve pena de uma planta que você não plantou, não cultivou, não simplesmente existe e ela seca e você fica tão preocupado com essa planta, e eu não vou ter compaixão de uma grande cidade? Ele repete novamente: grande cidade. Terceira vez que ele menciona grande cidade, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E acaba o livro com uma pergunta. Os historiadores contam que o livro de Jonas provavelmente foi escrito pelo próprio Jonas. E se ele fez essa pergunta e não respondeu, é porque ele entendeu que de fato Deus tinha razão, ele estava errado. A história de Jonas nunca foi de um profeta que deveria levar uma mensagem para os ninivitas. Sempre foi de um Deus correndo atrás do seu profeta para salvar o profeta. A gente tem que perceber que quando Deus nos convida a fazer alguma coisa, o que Ele quer é salvar a nós, através de nós, né? Você mencionou uma coisa antes aqui, né? Através de nós, ou apesar de nós, ou seja, apesar de Jonas, a mensagem ia ser entregue para o povo de Nínive. Talvez o efeito seria até melhor do que o próprio Jonas falando daquele jeito arrogante que ele falou. Mas o fato de ter sido Jonas não salvou só os marujos, os ninivitas. Quem sabe eu poderia dizer até que o grande peixe foi salvo também, porque salvo no que eu digo de uma indigestão, um negócio complicado. Ele jogou o que fazia mal para ele passou bem, foi seguir sua viagem. Mas o principal ali é a conversão de Jonas, quando ele percebe que ele estava errado, e esse erro de Jonas poderia o mundo inteiro ser salvo, mas se ele não fosse salvo, ele perderia todas as bênçãos que Deus sonhou para ele. Ele pregaria e converteria o mundo inteiro, mas ele seria eternamente perdido se ele desviasse a sua atenção do principal objetivo. A sua missão era salvar a ele mesmo. Não teria outras pessoas que poderiam ir? Por que Jonas? Porque era ele que precisava de ser salvo, não só os ninivitas. E hoje a pergunta fica para nós, né? Por que eu? Por que nós? Por que nós somos escolhidos? Mesmo com as nossas falhas de caráter, a nossa dificuldade em ser imitadores de Cristo, a nossa dificuldade, como nós falamos no começo desse episódio, nossa dificuldade em refletir Cristo para as pessoas, por que nós somos escolhidos, né? E a resposta tem um texto que eu gosto muito de Gálatas, onde Paulo ele traz esse pensamento. Ele fala: nisso não há judeu nem grego, nem servo nem livre, nem macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Então o que eu sou não é isso que é o crucial para a pregação do evangelho. Quem eu sou não é o crucial para a obra que Cristo me chamou, não é o crucial para cumprir o meu propósito, mas sim quem eu sou em Cristo. Porque se nós vivemos em Cristo, nós somos nova criatura. E versículo 29 diz assim: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, quando nós estamos em Cristo, quando nós decidimos pautar a nossa
identidade, quando nós decidimos pautar quem nós somos, baseado no que Cristo é para mim e no que Cristo fez por mim, quem eu nasci sendo já não importa mais, mas é quem eu vou me tornar através do meu relacionamento com Cristo. Bom, pastor, para a gente finalizar, eu queria saber quais práticas espirituais e até psicológicas, já que essa temporada nós vamos falar sobre saúde mental, ajudam a gente a viver a nossa verdadeira identidade sem cair nessas comparações, nessas influências que a gente recebe e acaba mudando o nosso comportamento e não pautando a nossa identidade em Cristo. Eu penso que Paulo tem muitos conselhos interessantes. Ele nos pede para guardar algumas coisas que a gente precisa experimentar. Eu vou usar um verso para dar base na minha fala aqui. Romanos 12, capítulo 12 de Romanos, verso 2. Aquela frase que eu havia comentado antes. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o motivo para isso, ele justifica dizendo, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, a gente percebe que a vontade de Deus, ela tem uma característica especial. Boa, perfeita e agradável. A gente gosta sempre de coisas duráveis, boas, que tragam satisfação. Mas quando leva para as coisas espirituais, às vezes a gente deixa de lado. Eu sei, eu sou dono do meu próprio nariz, eu conheço, até sei das consequências, mas eu não estou nem aí, eu vou mesmo assim. Se a gente desfrutar, a gente experimentar, como Paulo disse aqui, a gente se adaptar à realidade do que Deus pede, deixando de lado a nossa vontade, nosso querer, a gente vai experimentar algo que não somente é bom, agradável, mas perfeito, que é a vontade de Deus. Aí a gente vai desfrutar de tudo isso. Você mencionou no início da nossa conversa que você tinha buscado melhorar, quem sabe algumas coisas, deixar de comer uma coisa ou outra. Na faculdade eu tive um problema muito sério. A minha vida era muito desastrosa no que diz respeito à alimentação. Minha mãe sempre me orientou para comer coisas saudáveis. Mas eu não ligava muito para isso. Gostava demais de doce, de açúcar, enfim. E aí na faculdade eu cheguei e as notas lá embaixo. Eu fiquei, como assim? O que aconteceu? E aí teve uma matéria na faculdade que mudou a minha vida. O pastor Sidionil Biasi, esposo da Elisa Biasi, que era escritora de livros que eu, por exemplo, eu vendia esses livros para pagar a faculdade. Eu lia os livros, eu conhecia os livros, mas eu nunca tinha parado para analisar algumas coisas. Até que o esposo da autora do livro, nosso professor, chegou e disse assim, olha, você tem que mudar. Primeiro, quem você é? Na matéria, todo mundo dizia assim, ele vai descer a lenha em quem fala, quem come carne, quem isso, aquilo. Ele não falou de carne em dia nenhum. Segunda-feira, a tarde inteira, à noite, ele falou. Dia seguinte, ele não falou nada sobre isso. No último dia de aula, na sexta-feira daquela semana, e ele colocou algumas observações que a gente poderia mudar a nossa vida com o que comemos, o nosso estilo de vida, enfim. Mas a semana inteira falando sobre isso. Aí, quando ele falou, eu entendi. Não é o que eu vou comer, é por que eu vou comer. O motivo por trás faz toda a diferença. No semestre seguinte eu parei com açúcar, parei com carne, parei com estimulante, chocolate, leite, uma série de coisas. Eu parei completamente. Você não tem noção como as minhas notas subiram drasticamente. Muita coisa aconteceu. E lá na frente eu colhi o que Paulo diz aqui. Qual era a vontade de Deus para nós? Saúde, vida, alegria, conhecimento. E aí o que Paulo diz? Para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Eu só experimentei isso quando eu deixei de seguir o meu gosto, minha vontade. Mas eu não estava escravo agora disso, porque eu passei a gostar, sentia mais sabor nos alimentos quando eu parei de comer algumas coisas. E isso facilitou muito a minha vida. Aí chegou o momento que eu fui fazer um estágio numa cidade, era a cidade de Londrina, lá no Paraná. E aí em Londrina,
Eu estava fazendo a programação da Semana Santa, cada dia pregando, e aí chegou um dia que uma irmã falou para mim assim, você vai comer na minha casa. Ela falou, mandou mensagem, e alertou, e orientou, e quando chegou na hora do culto, ela disse, você vai jantar na minha casa. Eu não podia não ir, eu tinha que ir. Quando eu cheguei lá, ela apresentou uma comida muito simples, feijão, arroz e carne. E eu fiquei pensando, como ou não como? Ela, me desculpa, eu esqueci de perguntar, você come carne? O que eu falei para ela? Claro que eu como, traz para mim aqui. E eu comi. Eu já tinha muitos meses que eu não comia nenhum tipo de carne. E eu comi, feliz da vida, claro que eu como. Seria muito pior dizer para ela que eu não comia e causava, quem sabe, um constrangimento. Talvez ela nem convidava mais, porque eu fiquei com vergonha. Não, eu comi feliz da vida. A gente tem que saber realmente o que Deus quer para a gente. Tem gente que coloca, não, se eu fizer uma coisa dessa natureza, por exemplo, a carne não é saudável, não vou comer. Só que a gente desconsidera que isso não é um ponto de salvação, é um princípio de vida, e especialmente para nós, nos últimos dias, que a nossa alimentação está contaminada. Mas se eu seguir a orientação de Deus, Jesus muitas vezes disse, é melhor amar as pessoas. Se eu quiser, eu tenho a opção de transformar-me pela renovação da nossa mente para experimentar as coisas boas, agradáveis e perfeitas que vêm da vontade de Deus. É a vontade dele. Se ele quiser, eu tenho que querer também. Se eu quiser o que ele quer, eu serei feliz. Eu serei terei coisas muito mais agradáveis, perfeitas e boas. Duráveis, que eu digo assim, a eternidade é uma coisa durável, porque nunca acaba. Mas se eu quiser a minha vontade, talvez dure a vida inteira. Talvez menos que isso. Mas certamente não vai ser bom tanto quanto o que Deus tem para mim. Bom, a gente chega no final do nosso primeiro episódio. Obrigado, pastor, pela sua companhia. Obrigado, Marcos. A gente se encontra nos outros episódios dessa temporada. E lembre-se, se em algum momento você se sente perdido sobre quem você é, lembre-se que a sua identidade não começa no que o mundo diz, mas no que Deus já declarou sobre a sua vida. 1 Pedro 2, versículo 9 diz o seguinte, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então você já sabe quem você é através dessa declaração de Deus para a sua vida. A gente se encontra nos próximos episódios e... Curte, comenta, compartilha, mande para os seus amigos. Esse é só o primeiro dessa nossa nova temporada, então fique ligado aí no nosso canal para não perder nenhum episódio. E é claro, deixe seu comentário é muito importante para nós, para que você faça parte de todo esse movimento que é o nosso Peregrinos Cast. Nós somos peregrinos a caminho do lar, rumo à eternidade, onde iremos morar com Jesus, nosso guia, nosso amigo e salvador. Em sua presença eterna encontramos o amor no caminho da fé. Somos um povo de esperança.